Entrega o teu caminho. Você já parou para analisar essa frase e já conseguiu entender na essência o que ela quer dizer? Quando você escuta esse versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que que você entende? Bom, lá no início, eu e a Magda, naquele processo todo ali de aprendizado, teve um momento que eu li esse versículo, já falei que tem até vídeo dele aqui no canal, né, desse tema, mas ainda com o entendimento lá, né, de trás, lá no início, quando eu e a Magda viemos aí com esse aprendizado, nós entendemos assim, bom, entrega o teu caminho ao Senhor. A gente achou que era assim, ó. A gente pediu orientação dele para tudo que fosse fazer, né? Que é o mais comum, né? E não tá errado. Mas será só isso mesmo? No início a gente achou que sim, porque assim, ó, eu até contei que a Magda falava assim, ó, não me deixa fazer nada que não seja ali da tua vontade, coloca a tua vontade no meu coração e tudo. E eu até contei aqui que ela chegava a ser até radical, que ela falava bem assim, olha, se eu estiver fazendo qualquer coisa que for te desagradar, dá um tapa ali naquilo que tiver na minha mão, de alguma forma, o senhor me impeça, né? Se eu estiver falando algo lá com a Jocélia que não é da bem daquele jeito, faça a ligação cair, travar. Ela sempre, né, se cercando de cuidados, porque ela queria alegrar o coração do pai, ela queria ser uma filha obediente, e eu ia vendo, né, aquele jeito dela tão intenso, aquela entrega dela, e eu ia ali atrás, seguindo ali o passo a passo que, na verdade, quem estava criando era ela, com essa intimidade tão próxima com Deus. Porque, como ela tem esse jeito, como eu disse, tão intenso, tão assim, aquela pessoa que não tem papas na língua, que fala o que está sentindo sem reservas, sabe? Então, ela, desde o início, sempre viveu essa intensidade toda, nessa intimidade com Deus, nessa busca pela verdade. E eu lembro até que teve um dia que ela estava fazendo alguma coisa lá no fogão e, de repente, a colher voou assim para cima, gente. Você já viu uma colher cair para cima? A não ser que alguém dê um tapa, né? Porque se a gente está segurando algo, o cair é para baixo. A não ser que algo bata, a coisa suba e depois caia. Acontecia essas coisas com ela, justamente porque ela pedia. Aí teve um dia que foi óleo quente, queimou o braço dela, sabe? Ela até veio mostrar e falar, nossa, deu uma bolhazinha aqui, queimou meu braço e tal, mas a ficha caía, fala assim, eu tô fazendo algo que não era para fazer, porque Deus, ele vem com todo jeitinho, sabe? Mas nesse caso dela, foi porque ela falou bem assim, ó, se eu não estiver entendendo, o senhor usa qualquer coisa para fazer, eu entenda, nem que para isso você tenha que derrubar alguma coisa, então foi um combinado dela com ele. Vamos dizer assim, e ela nunca ficou chateada, nunca ficou irritada. Às vezes ela falava assim, nossa, mas precisava disso e tal. Aí ele sempre ali trazendo para ela. E pronto, depois sarou, não ficou cicatriz, era só mesmo para ela entender naquele momento. Então, a gente veio durante todo o primeiro ano entendendo o entrega teu caminho dessa forma, pedir orientação, né? Pedir a ele para impedir se fosse fazer algo errado. E, de certa forma, uma parte até é. Mas aí, até que chegou um momento, já lá no finalzinho do primeiro ano, que ela recebeu um download. E o entendimento mudou. E aí, gente, antes de falar sobre qual é esse entendimento que a gente teve, que foi um marco em nossas vidas, que mudou completamente assim a nossa mentalidade, lá onde a Magda mora é um sítio, já comentei isso aqui. E quando ela começou a ouvir literalmente Deus falando e respondendo ela, né, ele, por saber que ela era esquecida, tinha a dislexia, né? E eu lembro que ela até falou bem assim, que numa conversa com ele, ele começou a mostrar para ela
que além da dislexia, ela tinha um pouquinho de autismo, de TDAH, e aí ela até chegou um momento que ela falou assim, nossa, não, vamos parar por aqui. Não quero mais fazer essa terapia, não, que daqui a pouquinho eu vou sair daqui entupida de doença, de coisa que, pelo amor. Aí, gente, mas é até engraçado, sabe? A gente ria porque ele nos conhece, ele sabe cada detalhe nosso, ele sabe das nossas dificuldades. Então, sabendo dessa dificuldade dela, ele criou marcos. Que é desses marcos? No caso dela, quando ela vai caminhar lá no sítio, que é um sítio grande, que tem várias casas, tem uma parte no sítio que tem é tipo uma roda, uma coisa no chão, assim, construída, que forma um círculo, né? E tem paralelepípedos em volta, formando um círculo. E ele marcou com ela esse local como um marco para ela. Toda vez que era algo muito importante que ele tinha para falar, que ela precisava memorizar, ele entregava para ela o download quando ela estava passando em frente a esse marco. E ela caminhava quantas vezes? Ela caminhava, aí vinha, ele falava, ia de novo, quando chegava na frente do marco, ele repetia, tudo para poder ela gravar e memorizar. E não ficou só aí. Para mim também, ele criou um marco das coisas que ele entregava a ela para ela me passar. E lembra que eu já contei aí nos outros vídeos para trás, acho que se eu não me engano, vão dar 12 ou 13 vídeos, essa série, nem contei. Tem muita coisa que eu falei. Uma das coisas é que sempre ela tá lá no momento dela com Deus, eu tô no meu, tô vivendo minha vida aqui. A gente compartilha muitas coisas, é claro, mas quando a gente está aqui no momento com Deus, conversando, ela tá lá, quando a gente se encontra pro culto, ela vinha trazer a mensagem dele para mim. E ela não sabia o que eu tinha conversado com ele no meu momento. E sempre tinha uma coisa que vinha ao encontro daquilo que eu tinha conversado com ele. E ele usava justamente os marcos para que a gente não esquecesse, para a gente entender que sim, aquela era uma mensagem que ele estava entregando. E o meu marco era um pé de manga, uma árvore, né? Um pé de manga lindo, maravilhoso, que tem perto da entrada da portaria lá do sítio. E aí, eu lembro de um dia, ela tinha me falado, Jô, ele me entregou a mensagem no seu marco, na mangueira. Teve um dia que ela filmou tanto a mangueira quanto a roda no chão, que era o marco dela. E assim, ele ia nos cercando de cuidados, para a gente entender que de fato ele estava se comunicando conosco, que de fato a nossa busca não estava sendo em vão, sabe? Então, gente, é assim, é maravilhoso o agir de Deus na nossa vida quando a gente se entrega nas mãos dele. E era algo tão impressionante que assim, ó, ele falava com ela quando chegava nos marcos, seja no dela ou no meu, quando era algo, né, de recado para mim. Ele fazia ela repetir às vezes 2, 3, 4 vezes. Às vezes ela falava assim, tá bom, já entendi. Aí ele falava assim, não, é porque é para você não esquecer. Para você não esquecer, porque você é muito esquecida. Aí ela começou a, né, se tocar e falar assim, bom, ela começou a pedir, porque a Magda é muito inteligente e muito esperta. Quando ela pega uma coisa, ela logo pensa num jeito de, como que eu posso dizer, de fazer que aquela coisa seja, né, mais rápida, mais otimizada, de tentar ali remir o tempo, ganhar tempo, né, para que as coisas vão de um jeito mais fácil, mais tranquilo e, se possível, mais rápido. Então, ela começou a pedir para ele, olha, não me deixe falar nada para Jocélia que não seja real, que seja algo da minha cabeça, que de repente eu possa confundir, que é algo que o senhor me falou, e não permita. Eu não quero falar nada para ela que não seja a verdade sobre a tua palavra, sobre aquilo que o senhor está me entregando, sobre, né, o reino dos céus. Não me deixe em peça, o senhor é Deus. Né, com aquele jeito todo, ela falava, o senhor é Deus, bata na colher, faz isso, faz aquilo, me faz ficar rouca, faça cair a ligação, não importa, o senhor é Deus, me impeça, não deixa eu falar nada que não seja real, não. Então, gente, dessa forma, ele ia trabalhando com ela, comigo, e as coisas acontecendo. Tanto que,
Quando, às vezes, ela recebia um download que, às vezes, não era para ela me falar ainda, porque ela ainda estava entendendo, porque ele vinha com muito cuidado sobre um assunto, entregando por partes ali para que a gente entendesse, e sempre mostrando na Bíblia sobre aquilo, porque tudo tem que ter base na Bíblia, lembre-se sempre disso. Se fugiu da Bíblia, aí você já descarta. Então, quantas vezes ela às vezes vinha me falar, ela falava assim, nossa, esqueci. Estava aqui na minha mente, agora eu não consigo. E comigo também. Às vezes eu recebia um download que eu ficava toda afoita, toda feliz, e eu ia falar para ela, e quem disse que eu lembrava? Simplesmente era como se tivesse vindo uma mão tirada, assim, e desse um oco ali na hora. Eu falo assim, não estou conseguindo lembrar. É porque não era para falar. Então, ele foi tendo esses cuidados conosco a partir da nossa entrega e daquilo que a gente ia pedindo. E a questão dos marcos era para a gente, né, conseguir gravar, porque não era só a Magda que é esquecida. Eu também sou esquecida, eu nunca fui diagnosticada, mas eu tenho quase 100% de certeza que eu tenho TDAH, porque não é possível. Então, ele, sabendo dessas nossas necessidades, vamos dizer assim, ele foi nos cercando com todo cuidado. E além desses dois marcos, tinha também quando dentro de casa ele vinha trazer alguma coisa pra gente, ele sempre fez a gente lembrar exatamente o que a gente estava fazendo, em frente de qual móvel, de qual coisa. E um dos lugares que ele sempre falou muito comigo, e a gente até brinca, fala assim, a Magda fala assim, eu acho que ele é chefe de cozinha, que ele gosta de uma cozinha. Por quê? Porque quantas vezes eu cozinhando, ele venha me trazer uma mensagem, vinha conversar comigo, ou então lavando as vasilhas. Ele sempre falou muito comigo quando eu estou na cozinha. E aí eu sempre lembrava, eu estava fazendo isso, isso, isso. Quando era importante ele fazer a gente gravar aquele momento, associando com o que a gente estava fazendo, e aí a gente não esquecia. Então, gente, é algo maravilhoso. Com palavras eu não consigo expressar, assim, a alegria de ter vivido tudo isso e estar vivendo, né? Porque de lá para cá foram muitas experiências e a gente vai subindo ali de nível no sentido de entendimento, de experiências, né? E nunca se esgota, né? Porque Deus é inesgotável. Quanto mais a gente bebe da fonte dele, mais a gente tem sede, mais a gente tem a aprender. Então, nunca se esgota. Então, em uma dessas caminhadas dela com ele, quando chegou na frente do meu marco, ele fez uma pergunta para ela, mas na frente do meu marco. E aí que simbolizava que ela tinha que vir me falar. Ela escutou ele bem claro, ele perguntando para ela: "Você quer me entregar o seu livre-arbítrio?" Aí ela assustou. Ela falou assim: "Como assim?" Aí ele perguntou. Aí ela falou assim: "Não, pera lá, calma. Deixa eu pensar primeiro." E pronto, quando acabou o momento dela no culto, ela veio correndo, né, e meio alvoroçada, e falou assim: "Jocélia, Deus me perguntou." Ela gosta de falar seu paizinho, porque eu chamo ele de paizinho. Me perguntou se eu quero entregar o livre-arbítrio. O que você acha disso? Eu falei assim, como assim entregar o livre-arbítrio? Ela falou assim, eu sempre achei que o livre-arbítrio é um presente. E ele nos deu o livre-arbítrio justamente porque nos ama e não nos considera como um robozinho, porque seria como se a gente fosse controlado em tudo, como um robô. Eu falei, verdade, né? Eu falei, não, livre-arbítrio é um presente. Ele está perguntando isso para a gente refletir, né, a respeito disso e tal. Eu falei assim, não, eu acho que não, é um presente, a gente não devolve presente. A gente, né, ali as duas conjecturando, pensando, refletindo sobre a pergunta e, né, na nossa imensa sabedoria humana, e eu falei assim, não, é um presente. Ela falou assim, não vou querer não. E no dia seguinte, no momento, ela falou assim, não vou querer te entregar meu livre-arbítrio. Eu quero que o senhor continue me orientando, me impedindo quando eu for fazer alguma coisa que não é do seu agrado e tudo. E aí seguimos, gente, nesse entendimento durante todo esse primeiro ano. Até que chegou o momento, como eu citei lá no início, que ela recebeu um download. E o download veio juntamente com um versículo que eu sempre falo para ela, que ela até fala que esse versículo é o nosso marco, o meu marco com ela. Porque esse versículo marcou muito, sabe? Que é a vontade de Deus, eu gosto até de colocar o sempre na frente. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E
ela de repente começou, né? Ela recebeu o download quando ela ficou pensando nesse versículo que, vem cá, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E as minhas vontades, como ser humano? Como são as minhas vontades? Como são as suas vontades? Você garante que a sua vontade sempre vai ser boa, vai ser perfeita e vai ser agradável? Você garante que você seguir pelas suas vontades, você fazer as escolhas baseadas na sua vontade, você garante que vai dar tudo certinho lá na frente, que ela vai ser boa, que ela vai ser perfeita, que ela vai ser agradável? Você consegue garantir isso? Foi pensando dessa forma que ela falou assim: peraí, o que é entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará? É eu abrir mão das minhas vontades. Por que eu vou querer viver pelas minhas vontades se eu não consigo saber o que vai acontecer daqui a um segundo com a minha vida? E ele que me criou, sabe de tudo, me ama muito porque deu, né, seu filho para morrer por mim. E eu agora vou ficar seguindo as minhas vontades? Não aqui falando com as minhas palavras, mas foi exatamente isso que foi a reflexão. E quando ela entendeu que entregar a vontade, o caminho nas mãos dele, confiar nele, mas ele fará, era, na verdade, entregar o livre arbítrio. Eu abro mão das minhas vontades para viver a vontade de Deus para minha vida. E aí viver a vontade dele para minha vida exige o quê? Uma entrega total, uma confiança total. E isso a gente só chega com intimidade, gente. E aí quando ela entendeu isso, ela veio para falar comigo, né, naquela coisa toda. E eu, boba nem nada, né? Porque foi sempre assim, gente, desde o início, como eu falei, como ela tinha esse jeito meio irreverente de ser, e ela, né, ainda mais quando ela ganhou mais intimidade com ele ainda, ela é muito brincalhona, ela conversa com ele assim, colocando pra fora, né, se ela tá chateada, ela fala assim, sem meias palavras, e Deus gosta de sinceridade. E eu não estou falando aqui de desrespeitar a Deus, não, de ser você na essência, Ele te criou. Ele te criou para que você seja você na essência, para você poder, sabe, falar aquilo que você está sentindo sem reservas, você colocar suas questões, suas dúvidas, suas interrogações. Não, mas por que isso? Por que aquilo? Nossa, não, mas isso aqui não está fazendo sentido. E, sabe, tentar entender. Deus jamais vai ficar chateado ou com raiva ou bravo com a gente, porque a gente tem ali uma dúvida legítima, seja ela qual for. Seja ela qual for. Se a gente coloca essa dúvida na mão dele, a gente vai chegar à verdade. Porque ele é a verdade. Então a gente não precisa ter medo. Pelo contrário. Quando se ama, confia. E aí, quando ela entendeu isso, ela falou assim: bom, eu estou passando o bastão do livre-arbítrio para as mãos dele. Ela chegou a falar no canal dela na época. Então, ela fez isso com testemunhas. Ela, no culto comigo, porque a gente faz assim, a oração no final do culto. E lembra que eu também contei nesses vídeos aí para trás da oração em concordância. Então, é como se fosse um contrato que você está fazendo com testemunha. Quando a gente leva para Deus algo ali que a gente entendeu com clareza, dessa forma, na oração com concordância, a gente está assinando um contrato com Ele, né? E a testemunha. Então, ela foi para o canal e falou: estou entregando o meu bastão do livre-arbítrio para Deus. Por quê? Se a vontade dele é boa, perfeita, agradável, por que é que eu vou querer viver segundo as minhas vontades? E aí logo eu fui atrás, né? Que eu ia observando. E não é dizer assim, ela falava assim: ah, Jocélia, faz isso também. Nunca. Ela só vinha, né, no aprendizado e a gente compartilhando os nossos momentos, os cultos. E aí no final ela fazia a oração, eu prestava bem atenção, né? Se eu concordasse, eu dizia amém. E pronto. Tinha hora que logo em seguida, porque assim, lá no início eu demorava mais. Eu demorava mais para cair a ficha, vamos dizer assim, de pedir o mesmo.
eu ficava analisando o que estava acontecendo, sabe? Aí depois eu caía a ficha, falava assim, vou pedir o mesmo. Aí eu fazia minha oração, ela concordava e dizia amém. Depois, mais para frente, eu já fiquei mais esperta, vamos dizer assim, e já vinha logo atrás com tudo quando eu via, porque a gente está sendo, gente, discipulada por ele. Ele está trazendo todo o entendimento. E olha que coisa mais linda. Ele perguntou: você quer me entregar seu livre-arbítrio? E quando ela disse que não, ele não questionou hora nenhuma. Eu tenho para mim que ele pensou assim, ai, ai, você não sabe o que eu estou te oferecendo com essa pergunta, mas você vai chegar lá, vocês vão chegar lá. Eu tenho para mim que ele fica lá de cima sorrindo, sabe? Vendo a nossa evolução, porque somos como crianças para ele. Aqui nós somos crianças, aprendendo, sabe? Até a gente chegar, a gente só vai chegar à maioridade naquele dia, quando Jesus vier nos buscar. Aí sim a gente vai alcançar a maioridade. Por enquanto, enquanto estivermos aqui, somos apenas criança e temos muito que aprender. E temos que segurar na mão do Pai para que Ele nos guie, porque sozinho nós não damos conta. Então, gente, eu corri, fiz a mesma coisa, entreguei a minha vontade nas mãos dele, o meu livre-arbítrio. E a entrega do livre-arbítrio, eu não estou falando assim, faz isso, né? Como eu disse que a Magda nunca falou comigo, nunca, né, me arguiu em falar, não, você tem que fazer. Não, aqui nós estamos passando a experiência que nós vivemos, para que você também viva as suas experiências com Deus. Mas a gente está deixando um passo a passo maravilhoso, sabe? Que se você quiser seguir, tá aqui. Vai estar aqui, no vídeo passado, eu falei que nesse último eu ia deixar aqui uma lista abaixo do vídeo, sabe? Que às vezes você chegou no canal por agora, não viu desde o início, para você olhar, vai estar ali enumerado tudo que a gente fez, mas, ao mesmo tempo, eu te incentivo a ver a série. Porque uma coisa é só você ler ali os pontos a ponto. Outra coisa é você me ouvir contando cada coisinha com os detalhes, né? E se você parou para olhar aqui essa descrição, se você se interessou, tenho certeza que é porque já é o Espírito Santo falando no teu coração e você vai querer assistir a série, porque vai fazer todo sentido na sua vida. E é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Porque, gente, vamos pensar. O que é você viver a vontade de Deus? É você descansar nos braços dele.